19º Salão do Livro para Crianças e Jovens, nos encontros paralelos. E essa última apresentação do dia, hoje de domingo, vai tratar da discussão trazida pelas revistas de literatura infantil estrangeiras em particular, né? O IB, que a Fundação representa no Brasil, tem uma revista que chama-se Bookbird. Essa revista é uma revista que não tem em PDF, ela é por assinatura e ela tem 4 números por ano e é uma revista especializada em literatura infantil, da maior importância, e nós estamos trazendo aqui justamente para a divulgação, né, dessa revista do IB. E, por exemplo, aqui na parte de trás, traz a imagem do Dia Internacional do Livro Infantil Juvenil, que esse ano é feita pela Rússia, e que a cada ano uma sessão nacional divulga essa mensagem. Então, a gente recomenda, né, para aqueles que são estudiosos, especialistas em literatura infantil, que procurem ter acesso a essas revistas. A Fundação do Livro tem toda a coleção desses livros, dessas revistas, já há décadas, e é sempre uma referência importante. Nós sempre divulgamos isso no Notícias da Fundação, que é o jornal da Fundação do Livro, como também estamos trazendo a revista da seção francesa do IB, que é a Revue de Livres pour Enfants. Também é uma importante revista, o número, para vocês terem ideia, 292, e ela também tem 4 números por ano. E essas revistas trazem muitas vezes algumas discussões que nós aqui ainda não temos no âmbito da literatura infantil brasileira. Principalmente não temos revistas, né, com uma continuidade e com uma periodicidade que permita, né, reflexão. Aliás, a gente não tem, né, são raríssimos os livros que hoje em dia trazem resenhas sobre livros. Por exemplo, a gente vai lembrar a Laura Sandrone, que lá nos anos, até meados dos anos 90, tinha uma coluna semanal sobre literatura infantil. Isso foi sendo esvaziado. Hoje nós não temos coluna de literatura infantil. Eventualmente, também no suplemento do Jornal Globo, que é o 2º caderno, que hoje tem 2 páginas somente sobre literatura em geral. Quer dizer, como isso vai se perdendo. No entanto, essas revistas internacionais, além de outras, né, principalmente nos Estados Unidos, tem muitas revistas de literatura infantil, mas essas 2 em particular são aquelas que nos chegam como seção nacional do IB. Então, a gente queria trazer e registrar a importância dessas contribuições de reflexão de determinados assuntos, inclusive nós estamos, de um determinado ponto de vista, bastante atrasados para discutir determinados temas. Por coincidência, a mesa anterior aqui falou sobre Lobato, 70 anos de Lobato, e trazendo, né, enfim, como Lobato já trazia as discussões que hoje estão presentes, por exemplo, sobre política, né, ele faz questão de escrever para uma criança que ele considera inteligente, né, e que vai levar temas como, na época, a questão da Segunda Guerra Mundial, a questão do petróleo, e que são questões políticas, né, que fazem parte da vida de todos. E por que não discutir esses temas ditos polêmicos, né, trazer por meio de livros informativos ou de literatura para as crianças? E, em particular, essa revista que nos chamou a atenção, o tema, né, no risco da política. Quer dizer, é uma reflexão dos franceses a respeito da questão da política dentro dos livros, seja para o bem, seja para o mal, no sentido muito genérico e simplório, né, bem mais complexo do que isso. E a gente pediu, então, a Mariana Elia que fizesse uma síntese no artigo da Fundação, na revista da Fundação, no jornalzinho da Fundação, sobre especificamente
esse tema dessa revista. O Jornal da Fundação, né, que é o Notícias 4, que trata exatamente de Lobato, porque o mês de abril é o mês do livro da criança, nele que tem esse artigo que nós hoje a intenção é de trazer essa discussão, ou pelo menos registrar, né, esse tema super atual e de que forma, né, nós aqui no Brasil, na área de reflexão sobre literatura infantil, de que maneira a gente está discutindo isso, se é que está discutindo, né? Então, eu vou pedir a Mariana para fazer uma síntese dessa reflexão, dessa leitura que ela fez da revista como um todo, passar um pouco essa síntese para vocês do que essa revista está provocando na gente. Boa tarde. Bom, como a Beth falou, a Finilis me pediu para fazer essa resenha dessa revista, e eu não conhecia, eu conhecia a revista, mas eu nunca tinha lido ela com muita atenção. Já tinha folheado, já tinha lido alguns artigos, porque é uma revista bimensal, né, do IB, da seção francesa do IB, e é uma revista bastante densa. Na verdade, você vê que você tem mais de quase 300 páginas aqui, e eles fazem, eles dividem as seções da revista tem as resenhas dos livros que eles né, nessa resenha aqui, nessa revista aqui eles fizeram mais de 200 resenhas, pequenas avaliações das últimas publicações, né? Tem até o livro que foi ilustrado pelo Roger, né? Que é que foi ilustrado pelo Roger, que é a La Plume, né? Ainda não está traduzido ainda não está publicado no Brasil. Mas eles fazem toda uma avaliação e vai separando por categorias. Então, a gente tem as clássicas, né? O livro de criança, poesia, informativo, enfim, tem todas as... Mas tem também o que eu achei bastante interessante, bastante francês também, que tem ciências tecnológicas e ciências humanas. E eles avaliam, inclusive, jogos de videogame e aplicativos para criança. Então, eles têm uma visão que eles parece que eles pretendem alargar essa noção de literatura, até usando mais o termo mediateca em vez de biblioteca, que eu acho que para o Brasil isso ainda pode ser um pouco complicado, porque a gente ainda está nesse esforço de formar leitores de livros, né? Mas que na França acho que acaba fazendo um pouco mais de sentido essa intercomunicação, essa intermídia, né? Mas eles, nessa primeira sessão, tem essas avaliações, né? E a escolha do tema da política, que é esse número aqui, ele foi publicado em dezembro de 2016. Então, ele vem num momento pré-eleições na França, né, eleições presidenciais, pós-atentados, e com toda a questão das migrações de refugiados, dessa relação com o outro, né, que na Europa está bastante complicada, né, e de aceitar ou não aceitar essas relações com esse contato e essa recepção dos refugiados. E na França, principalmente, que tem uma tradição bastante forte dessa direita e esquerda, né, dessa diferenciação, né, de você tem uma direita muito forte, muito extrema, e uma esquerda socialista também que durante muito tempo ficou no governo. Então, para os editores, isso foi uma questão primordial naquele momento, né? E eu acho que para a gente também faz muito sentido, porque quando você vai na parte de dossiê, que eles chamam, que são os artigos temáticos, né? Os temas são super atuais para a gente também, né? Então, eles começam falando, na verdade, o primeiro artigo dessa revista, do dossiê, dessa revista, é um relato de uma bibliotecária que, a partir do momento que muda o governo municipal, ela começa, a mediateca onde ela trabalha começa a sofrer uma série de retaliações por cortar acesso
de todo mundo, ou então a seleção dos livros começa a ser extrema, não, a gente precisa valorizar a cultura francesa, então os livros árabes começam a ser criticados ou entra num certo índex, e ela vai questionando isso, e aos poucos ela vai ficando isolada no espaço de trabalho dela, e ela nem assina, na verdade, esse relato, ela, por medo, é um relato anônimo, e logo em seguida a gente tem o artigo do... eu não quero errar o nome, peraí. Do Christian Bruel, que ele é um editor e autor também, e ele vai falando, que eu acho que dialoga muito bem, um artigo depois do outro, eu achei muito bem feito isso. Ele fala um pouco sobre a censura nos livros, tanto dentro dos livros pelos editores ou pelos autores, quanto pelos órgãos oficiais. Na verdade, ele faz uma retomada histórica de como isso não é de agora, mas como a gente ainda vive isso. Seja por uma circular que fala que esses livros não podem circular na biblioteca regional, municipal, enfim. Seja por uma determinação mais oficial, pública mesmo, né? E isso para a gente, agora que teve que recolheram os livros do Brandt, né? Isso é urgente para a gente, né? E a gente acaba tendo uma discussão mais interna com quem está trabalhando com o livro, mas não publicamente. Isso acaba não tendo o espaço que merece, né? Porque isso, na verdade, é o que esse escritor fala, o Bruel fala. Ele termina o artigo falando: não há uniformidade, não há homogeneidade. Então, a gente não pode rechaçar um livro porque a gente vai encontrar leitores para todos esses livros, e a gente não tem manual para isso, né? É a grande questão também do manual, do do certo consenso geral que nunca vai haver, né? Então é preciso também ter o que ele fala é que é preciso ter uma escuta do que o outro está falando, né? Que eu acho que eu tentei colocar um pouco na resenha, que será que a gente tem esse espaço para escuta? Será que a gente tem esse espaço do outro? A gente vai aceitar o imigrante? A gente vai aceitar o outro que tem uma posição política diferente da sua, né? E então eu acho que essa bibliotecária, ela sofreu isso na pele, né? O artigo da censura dos livros, você vê que é na seleção dos livros que vão ser expostos na biblioteca, que vão dar acesso para os leitores, né? E aí a revista, na verdade, vai discutir uma série de outras questões, como a política dentro dos livros para jovens. Como é que ela está sendo discutida? Né? Esse é um tema que está sendo discutido nos livros para jovens, né? Então, um outro artigo fala muito também de como, na França, tinha uma tradição do realismo francês, de livros escritos por franceses que estão no gênero realista, né? E que isso, de certa forma, trazia a questão da política pelo realismo. E que hoje em dia, com a globalização e com os livros traduzidos, que também ocupam um grande espaço no mercado francês, como isso acaba a política vem por uma certa distopia, né? Aqueles livros Divergente, que virou filme depois, outros livros que imaginam um mundo sem adultos, né? O político ele vem por ali, né? Por uma discussão de um mundo mais distópico, né? Que eu acho que que acho que também a gente vê muito nesses livros para jovens, principalmente traduzidos, né? Aqui no Brasil, né? Então tem uma série, eu acho que é interessante porque esses artigos eles acabam abordando uma série de detalhes da política. Muitos artigos, eu consigo me lembrar de 2, pelo menos, que tentam diferenciar a política do político, né? O político como a capacidade que você tem de formar uma opinião crítica, né, a partir dos elementos, né, do mundo, da vida, e da política, que é essa política mais pragmática, né? E eu fiquei muito pensando como isso faz falta, uma revista dessas, que traga assim,
essas questões no Brasil, porque a gente tem questões muito particulares também. Desde 2013, os jovens estão muito envolvidos nessa política, né? Eles acho que sempre foram políticos, mas voltaram depois de um tempo de certa... Eu considero um pouco, né, letargia, assim, da minha geração, por exemplo. Hoje em dia, os jovens que têm 20 e poucos anos, ou então 18, que estão ocupando escola no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, eles estão vivendo a política também, né? E eles estão muito interessados nisso. E eu não sei se os professores, os bibliotecários, os pais, eles estão tendo ferramentas para lidar com isso, né? Tem uma outra parte que é bem interessante também, que eles trazem 3 veículos de jornal para jovens e crianças. Então, eles têm, na França, tem um canal de televisão que oferece um noticiário para jovens, para discutir, para falar sobre a questão presidencial, para falar sobre atualidades, né? Então, é um jornal que é feito para os jovens assistirem e busca dialogar e comunicar essas questões. Tem outro jornal que é impresso e outro que é virtual, né? Então, são de 3 órgãos diferentes, né? Então, são jornais para jovens. Isso eu achei incrível, assim, né? Uma coisa que quase parece simples, né? Não é simples, mas por que não, né? Esses jovens querem saber sobre as eleições, sobre o que está acontecendo no município, o Estado que está sem pagar os professores. Eles querem entender isso também, eles querem participar disso. E é na linguagem para esses jovens. Então, tem essa revista traz um panorama de possibilidades para a gente também, né? Porque os jovens, é claro que eles vão ter acesso à informação pela internet, com muita facilidade, os blogs e tudo, eles estão direcionados para isso. Mas talvez uma revista que fale sobre isso em literatura, e é uma revista que tenta também trazer um foco de reflexão forte, eu acho que faz falta, uma revista impressa mesmo. É claro que há outras opções, há outros recursos, mas uma revista impressa também faz falta aqui no Brasil, né? Então, eu tentei trazer um pouco isso nessa resenha, né? Não sei se... Não, eu acho que exatamente a proposta é provocar, né, essa ausência, né, essa reflexão sobre essa ausência. Você vê que o título dessa revista é Livre por Enfant. No entanto, eu estou dizendo uma coisa de criança, mas de jovem também. Quer dizer, como é que essa fronteira ela está sempre muito ampla. E aqui, quando tem uma pesquisadora, né, essa Mariette, que investiga a inserção da política nos livros infantis e juvenis. Você lembra como é que foi esse artigo? Tem alguma contribuição para trazer aqui? Ela tenta fazer também um resgate um pouco histórico disso, dessa inserção, e como o que ela coloca principalmente é como esses livros acabam colocando quem está no poder, o detentor do poder, ele acaba ficando uma imagem de que aquilo vem de uma maneira muito natural e que ele não tem muito trabalho. Quem trabalha né, quem está subordinado a ele, é o padeiro, é o jornaleiro e tal, mas o rei, né, das histórias infantis, ele senta no trono, aquilo vem naturalmente, vem como uma herança familiar. Então, essa imagem também de que quem está no poder já devia estar e não vai fazer esforço nenhum para isso. O trabalho mesmo, o trabalho pesado, está no subordinado. Então, é sempre uma imagem assim nos livros infantis. E, às vezes, quando tem... e aí ela faz um contraponto, quando ela fala assim, mas tem os livros biográficos. Você tem a história do Mandela, a história do Martin Luther King. Mas esses aí, eles estão cultuados. É como se você nunca pudesse alcançar aqueles ali, porque eles são figuras para você cultuar. Então, também... acaba transmitindo uma imagem de que para você estar no poder, você já estaria, né? Você não tem como se alçar a essa posição, né? E isso, de certa forma, vai sendo transmitido para as crianças, né? Agora é interessante a gente lembrar, né, que
você falou nesses dois, do Mandela, do outro, que são livros que a gente considera como informativos, né? Mas a literatura vai tratar, né, dos problemas todos da humanidade de forma artística, muitas vezes sem dizer explicitamente que é sobre política. Mas aí eu me lembro, então, de que a gente falou em Lobato, que abordou, né, questões políticas pela narrativa ficcional, e aí trazendo para a nossa realidade dos anos 70, né, toda uma gama na Mário Machado, Ruth Rocha, Ziraldo Conflix, como é que a questão da política vai se refletir no texto ficcional. E a nossa marca, a grande marca, né, da novíssima literatura, ou da nova literatura infantil, que vem depois de Lobato, nós vivíamos uma ditadura, né, e havia censura no país, censura mesmo, e, no entanto, esses autores vão falar da política de uma outra maneira. A questão dos reis, o questionamento, né, do posicionamento dos reis, quer dizer, Ana fala isso, Ruth, Ziraldo, tantos outros autores nossos vão discutir pela ficção a questão do poder, né? E, enfim, isso eu estou repetindo o que outros já dizem, é de que Laura Sandrone, me lembro que Laura sempre diz isso, quer dizer, provavelmente os censores militares, né, não liam para os seus filhos, porque a literatura dos anos 70, para crianças, ela passava desapercebida, ela não sofreu censura nenhuma. E, no entanto, um olhar mais atento, e aqueles mais atentos, pais mais atentos e professores, né, sabiam disso, percebiam isso, né, mas ela passa ao largo de uma censura formal para os livros de adulto. E muitos autores passaram, então, a dizer para a criança. Flix é um emblemático, os da Ana, os da Ruth, né? Enfim, tantos outros que eu posso estar esquecendo agora. Mas é interessante, porque agora, nessa nossa conversa, né, Mariana, a gente já falou sobre isso, mas agora é que isso me veio à cabeça. Poxa, no Brasil, sim, a gente tem essa história, né? A questão da política está presente na ficção. Não necessariamente precisa ser um livro informativo, embora eles sejam muito importantes para trazer o fato como ele ocorreu. Ontem a gente teve a mesa sobre os livros informativos, né? Foi interessantíssima, que é essa categoria que a Fundação premia, e eu trouxe na memória também o seguinte, olha que relação histórica interessante. Agora a gente está trazendo isso de uma revista francesa, e os livros informativos para crianças começam a ter uma dimensão mais importante internacional, quando a França constata que a ficção tinha tido um grande desenvolvimento dos livros para crianças, mas que faltavam os livros que continham informação com precisão de informação. Não livros didáticos, não livros de pergunta e resposta, nem enciclopédicos, mas livros que contassem a história de fatos, né, que são, como você está citando Mandela, que é relativamente recente, né? E isso, então, tem também, eu lembrei ontem, tem também um fato que está ligado ao movimento ecológico, que é com a questão da ecologia, que é a questão, né, que os livros informativos sobre a natureza começam a surgir, que é exatamente 92, 93. Acontecem as interferências. Então, realmente, a gente tem... agora, nos pareceu, né, Mariana, muito interessante a colocação como foco, quer dizer, discutir a questão da política, né, de um ponto de vista de um país que é referência, que a cultura escrita na França ou seja, a França é o grande exemplo da cultura escrita, da valorização da cultura escrita, né? Eles consideram seus autores como parte da divulgação da sua cultura no mundo inteiro, né? Então, como é que também eles vêm trazendo, antes de todo mundo, essa discussão, né? Houve um congresso no México ano passado, em que houve uma apresentação de literatura infantil, em que houve uma apresentação de livros, a partir aí da Biblioteca de Munique, né, de livros da América Latina que tratavam de temas como da questão da imigração, né, teve vários. E como é que também, então, isso vai se refletir
né? De que maneira esses autores, isso é interessante a gente fazer um seminário sobre isso, de que maneira isso vai ter representação dos livros infantis, como é que isso repercute, né, na vida da criança e para os professores, né? E aí tem uma diferença, quer dizer, o que é livro informativo e o que é livro de ficção, né? O que é interessante também nisso que você falou, porque os livros de literatura estão abordando a questão da política, né? O que está fazendo falta talvez seja essa crítica, né? Que é o que essa revista acaba tentando discutir. Então, a gente tem ainda a representatividade, a questão da África aqui, né, dos indígenas. Então, na literatura isso existe, né? Agora, a gente tem um olhar de crítica literária, né? A gente vem para essa crise da crítica literária, né? Que era muito mais forte na época do Lobato e que ele defendeu muito, né? E que hoje em dia a gente tenta, de certa forma, pegar os resquícios disso para ver o que é possível fazer, né? Então, também é por isso que faz falta uma revista dessas, assim, nesse sentido, porque a literatura está tratando disso, ela está olhando para isso. Cadê a crítica literária para falar sobre isso, né? Então, o que é bacana também de falar que ter uma mesa sobre essas revistas, né? Também o Bookbird e tal, porque haver o IB nesse sentido, porque o IB ele acaba nos dando acesso a isso, né? Existir um órgão que tem sessões em várias partes do mundo, cria uma rede, né, de comunicação que eu, por exemplo, eu não conheceria essa revista se não fosse pelo IB, se eu não tivesse com a Finilige, se a Beth não tivesse pedido para eu fazer essa resenha. Então, a gente achou também importante ter essa mesa por conta disso, né, Beth? E aí, Mariana, eu te pergunto, também você falou a passar no início, esse livro do premiado autor, ilustrador nosso, né, o Roger Mello, que é um livro que ele fez para a China, que chama-se A Pluma, que você citou, que tem a resenha aqui. Você lembra como é que é o comentário sobre o livro? Lembro um pouco. Tem até uma ilustração dele aqui. É bem no início e... Na verdade, deixa eu pegar aqui. É bem curtinha a resenha, né? É uma resenha positiva, porque eles colocam carinhas felizes ou tristes, tipo cinema, Eles botam um coraçãozinho, carinha feliz, carinha média, carinha triste. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu não vou conseguir achar. Está bem no início uma ilustração dele, mas o que ele fala aqui é, por exemplo, que eles falam mais da história, né, que é uma pena que vai procurando o seu dono, né? Então, essa mesmo, tem aqui. A ilustração dele e o autor, né, o escritor, não vou conseguir falar, é um chinês, Cao Xuan. Cao Xuan, pronto. Que ganhou o prêmio Hans Christian Andersen. Desse ano ele ganhou o prêmio como escritor, e é uma pena que vai procurando seu dono, né? Então ela assim, vai perguntando para os passarinhos: eu sou de você que sabe. Então é bem bonitinho. E aí sobre a ilustração eles falam isso. As imagens luxuriantes respondem um texto poético e delicado, como a pena a quem o escritor dá voz, porque a pena vai perguntando para os respectivos passarinhos que ela encontra no caminho. Então é bem bonitinho, mas a avaliação, cadê? 3 carinhas rindo, ele está muito feliz, vale muito a pena. E o incrível, né, é que esse livro foi primeiro publicado na China, né? E ainda não tem no Brasil, né? Acho que já tem na Argentina, se eu não me engano, e a gente ainda está faltando esse livro aqui, mas acho que vai ser publicado, né? Que bom saber, né, que um artista nosso está sendo publicado assim, entre outros. Ana Maria Machado está também, enfim, tem outros autores, porque são sei lá quantos bilhões de crianças, até já perdi a conta, nem sei dizer se é milhão ou bilhão, mas enfim, eu acho que nosso registro, aqui já estamos terminando, né, à tarde desse domingo, o registro, como a Mariana confirmou, e a gente, de divulgar
que existem revistas, e ali, antes eu vou dizer uma coisa, quer dizer, um dos problemas que a gente percebe claramente, e aí fazendo um paralelo com essa censura para o livro, né, do Zé Mauro Brandt, que é um reconto, né, de contos tradicionais, como faz falta, né, o estudo da literatura infantil, o conhecimento da literatura infantil pelos professores, né, e pelas famílias também. Então, esse exercício da formação continuada, que implica em outras leituras, mas principalmente na história da literatura infantil, é absolutamente necessário. E embora a gente não tenha, né, uma revista assim, com essas características no Brasil, hoje em dia, felizmente, a questão do inglês é uma língua que facilmente, hoje em dia, né, os jovens, inclusive, já estão dominando o inglês, lembrar dessa revista, e que tem em algumas universidades, tem algumas universidades que fazem assinatura, e na Fundação ela está à disposição para consulta. E da francesa, que o francês não é tão lido, não é tão falado com a facilidade que se fala o inglês, mas essa revista também, ou seja, são suportes importantes que a gente no Brasil não tem e que vai provocar a gente discussões que a gente não tem tido ou não tem tido tempo de ter também, e como também verificar e constatar que a nossa literatura está muito bem a ponto de poder ter uma referência como essa, entre outras, né? E aí eu recomendo também a assinatura, né, do jornal da Fundação do Livro Infantil e Juvenil, que é um jornal mensal, que procura atualizar, né, o assinante com os assuntos, o Notícias. Agora, quem quiser se tornar sócio, é uma anuidade de R$80 por ano, são 12 números, e que traz também, por exemplo, todos os livros que a gente recebe, tem a lista da biblioteca, que estão os livros que a gente recebe, que a gente também publica, como também lembrar que esse jornal ele está no site da Fundação e pode ser livremente acessado na versão em PDF. Então, a gente agradece. O nome da revista essa revista aqui é Revue de Livres pour Enfants, né, que é a francesa, do IB francês, e essa Bookbird, que é do IB internacional. Qualquer informação maior, vocês podem acessar o site da Fundação e enviar um e-mail para consulta de informação mais detalhada, e enfim, que bom que tem gente interessada. Obrigada.